até esse local, esse púlpito, para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E nessa manhã, quando o pastor Denilson falou comigo, desde a semana passada, e eu coloquei diante de Deus o que eu traria para a igreja nessa manhã, e um tema, meus irmãos, que nessa caminhada com o Senhor, nós temos percebido que existem muitos servos do Senhor, tristes servos do Senhor, que por algum momento sofreram alguma decepção, tiveram um sentimento de abandono, e isso tem levado alguns a se afastarem do convívio da igreja, do convívio da comunidade de fé, né? Sérgio Lopes, ele canta uma música que eu gosto muito, e tem uma parte da música que ele diz o seguinte: me diga quando foi que Jesus te abandonou. Jesus não nos abandona. Jesus, em momento nenhum, ele vai nos desamparar. Jesus, em momento nenhum, ele vai nos deixar. Isso é uma característica do ser humano. O ser humano que tem essa característica. Paulo experimenta isso, ele escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele fala: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Damasco. Só Lucas está comigo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. E no verso 17 ele vai dizer: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu. A gente olha Paulo experimentando talvez o que eu e você já deve ter em algum momento da nossa caminhada cristã acontecido. Muitas das vezes nós vemos pessoas que às vezes entram na igreja, não sei aqui o caso, estou muito recente nessa igreja, mas igreja de onde eu já passei, pessoas que entram na igreja e saem apressadamente, entram, assistem ao culto e vão embora rapidamente, porque não querem se relacionar com mais ninguém da igreja, porque com certeza em algum momento ela recebeu uma palavra que não foi uma palavra abençoadora, talvez uma atitude um pouco grosseira por parte daqueles que fazem parte da comunidade de fé, e isso tem levado muitas pessoas a se distanciarem do convívio da igreja, a se distanciarem até mesmo do cristianismo, pessoas que têm abandonado a fé, porque em algum momento tiveram algum dissabor com aqueles que dizem que professam a mesma fé, mas não se comportam como tal. E isso tem sido muito presente nesse tempo que a gente vive hoje. Eu tenho um amigo missionário da PIB de Marechal, e ele faz parte, eu não sei hoje, que muito tempo que a gente não se fala, daquela madrugada do carinho, uma madrugada que eles iam ali para a Candelária, né, ali no centro, e ali eles faziam distribuição de alimentos e levavam a palavra àqueles que estavam na rua, à margem da rua. E ele falava: Marcos, por incrível que pareça, como nós encontramos pessoas que um dia caminharam conosco, um dia estiveram dentro das nossas igrejas, mas que hoje, por algum motivo, estão longe dos caminhos do Senhor. De sabores, né? É o sentimento de abandono que Paulo experimentou quando ele justamente chama Timóteo: Timóteo, vem depressa, Timóteo, porque todos me desampararam na minha primeira defesa, só Cristo me assistiu e me fortaleceu. E sabe, meus irmãos, esse sentimento de abandono, ele é gerado muitas das vezes por decepções com outras pessoas, tem levado alguns a se desiludirem com o cristianismo e se tornarem agnósticos religiosos. Se tornam agnósticos religiosos. Não refiro aos desigrejados, pois esse movimento é tão somente uma desvinculação institucional. Os desigrejados são totalmente diferentes, são pessoas que querem se desvincularem da instituição, da igreja. Não, eu falo daqueles que por algum momento eles tiveram
algum problema no seu relacionamento com aqueles que fazem parte da mesma comunidade de fé. Em nosso cardápio existencial contém frustrações, decepções e conflitos. Vou repetir. No nosso cardápio existencial contém frustrações, decepções e conflitos. Isso se refere com pessoas. Com isso é produzido 2 tipos de comportamento, e eu quero falar nessa manhã desses 2 tipos de comportamento. O primeiro comportamento são aqueles que são isolacionistas. O que é um comportamento isolacionista, pastor? É a pessoa que se afasta dos outros porque quer estar seguro, quer evitar ferimentos, quer se isolar, não querem se relacionar, justamente para não ter esse problema de se decepcionar com a outra pessoa. Mas existe o segundo tipo de comportamento, que é o imersionista. O que é o imersionista? Ele se aproxima dos outros porque acha que precisa de outros para viver. É uma questão de imersão, ele mergulha de cabeça, como falam aí, num relacionamento, entendendo que aquilo vai lhe dar amparo, que aquilo vai lhe dar justamente sustento para você prosseguir, para caminhar na fé. E com isso, meus irmãos, isso acaba gerando justamente que essas pessoas, elas não acabam sendo gestores da sua própria história. Essas pessoas, elas acabam sendo não gestores das suas próprias histórias. O isolacionista, ele se isola, ele não quer se relacionar com os demais. E o imersionalista, ele entra numa relação de uma maneira tal que ele sai se sentir totalmente amparado pela ajuda daquele que vai estar com ele na caminhada. E isso vai produzir nessa pessoa justamente, ele não vai ser gestor da sua própria história. Eu quero dividir com vocês um texto baseado quando Paulo escreve à igreja de Roma, lá no capítulo 8, do verso 31 ao 35, Romanos 8, 31 ao 35, e eu quero pensar justamente nessa manhã com vocês, como ser gestores da nossa própria história. Como ser gestores da nossa própria história. Romanos 8, do verso 31 ao 35. Diz assim na minha versão: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Meus irmãos, Paulo, ele escrevendo essa carta aos Romanos, a carta dos Romanos é mais do que uma explicação teológica da graça redentora, é uma carta cheia de conforto e confiança, é uma carta que ela vai trazer justamente o conforto e a confiança que a gente precisa para prosseguir na nossa caminhada cristã. O pronome quem está em destaque em 3 vezes: quem tentará, quem nos condenará e quem nos separará. O pronome quem, ele vem justamente fazer essa função de nos dar a segurança que Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele vai dar justamente essa segurança. Quem nos separará, quem tentará contra nós? A palavra, meus irmãos, danificar é definição de rebaixamento de qualidade, redução em dimensão ou quantidade. Danificar uma pessoa é frustrar de alguma maneira a realização do seu objetivo, ou seja, estorvar o cumprimento da missão que o Senhor lhe dera. É a maneira de estorvar. Você danificar uma pessoa é você justamente tentar estorvar a missão que o Senhor deu àquela pessoa. Nitidamente a gente vê isso no exemplo de José. José, quando é vendido
pelos seus irmãos aos 17 anos. Talvez ali José era um jovem sonhador, uma pessoa que tinha planos diante do Senhor, uma pessoa que tinha uma intimidade com Deus. Deus se revelava a José através dos sonhos, e é por causa dos sonhos que é gerada a inveja na vida dos seus irmãos, e ele é vendido como escravo ao Egito. Meus irmãos, em nome de Jesus, que a Igreja Batista da Água Branca não venha estorvar, meus irmãos, ou seja, não venha atrapalhar o projeto de Deus na vida daqueles que aqui compõem essa igreja, às vezes com ciúme, às vezes até mesmo com um sentimento do nosso coração chamado inveja, de ver o outro fazer aquilo que às vezes eu tenho algumas limitações para fazer, e aí a gente tem que estorvar, deixar que aquela pessoa não venha exercer aquilo para que seja o que, meus irmãos? O meu crescimento pessoal, não. O crescimento da obra do Senhor. O crescimento da obra do Senhor. José, ele é entendido ali com seus irmãos. Ele tem as suas juventude rompida. O texto bíblico vai dizer que José passa 13 anos entre cadeias, locais que ele justamente não pensava estar. E no final, seus 30 anos, Deus dá a vitória a ele, ele se torna governador do Egito. Mas naquele momento da sua juventude, ele tem a sua juventude rompida. Sabe, meus irmãos, alguns irmãos, alguns jovens, hoje estão longe da igreja, talvez por minha e por culpa da igreja, por não serem apoiados, por não serem ajudados nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas crises existenciais. A gente vive hoje uma hipocrisia muito grande, dizemos que o que o mundo não tem que oferecer aos jovens, o mundo tem muita coisa a oferecer aos jovens, mas a igreja tem que assumir o seu papel de ajudar os jovens nessas crises, mostrando para eles que esse não é o melhor caminho. Mas alguns têm justamente sido usados para que venha danificar a caminhada dessas pessoas que querem prosseguir no Evangelho. Danificar uma pessoa, meus irmãos, é justamente frustrar de alguma maneira a realização do objetivo de Deus na vida dessa pessoa. Eu quero apontar para vocês 3 verdades apontadas por Paulo nesse texto que nós lemos, para que sejamos gestores da nossa própria história. A primeira verdade está no verso 33. Ele vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos por Deus? Paulo vai dizer isso: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Meus irmãos, a difamação, ela não pode nos causar danos. Tem pessoas que são promotoras de infelicidade alheia, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional e até mesmo pessoas que são promotoras da infelicidade alheia. Às vezes, mas pastor, isso pode acontecer no seio da família. Sim. Muitas das vezes a palavra mal falada de um marido para a esposa, da esposa para o marido, ou dos pais para os filhos, isso vem criar dificuldade na sua gestão emocional. Você começa a acreditar que aquilo que seu pai falou, aquilo que seu marido se torna uma verdade incondicional na sua vida. Exemplo, nós temos o exemplo do filho pródigo. Quando ele vai, ele perde o seu pai, a sua parte da herança, ele vai, então vai dizer que ele gasta a sua riqueza de uma maneira errada. E ele volta, aquele jovem, ele reconhece que ele precisa voltar para os braços do pai. E ali a gente vê uma questão de família já na Bíblia. A gente vê o seu irmão mais velho. Quando ele vê que está tendo uma festa naquela casa, ele questiona: ué, por que essa festa? E o pai vai dizer para ele: o seu filho, o seu irmão que estava morto, ele vive, ele está de volta. E aquele filho mais velho diz o seguinte: esse teu filho, ele não fala o meu irmão, gastou toda a riqueza dele com as meretrizes. Olha a acusação, meus irmãos. Quantas das vezes
no nosso relacionamento conjugal, cometemos alguma falha, e a esposa ou esposa, ela aponta para você: olha, você já fez isso, você já fez isso. E aí você começa a entender que você começa a não entender que você foi perdoado por Deus, que Deus te perdoou daquela falha que você cometeu. Mas muitas das vezes a difamação, meus irmãos, ela começa dentro de casa. Ou seja, um pai com um filho. O irmão Dalton falou que hoje existem alguns jovens fazendo prova, concurso. Eu tenho uma filha, a Isabelle, o sonho dela era ser militar. A Isabelle estudou muito, mas muito para ser militar. Era o sonho da Isabelle ser militar. E a Isabelle se dedicava muito, e ela não conseguiu passar para a carreira militar. Ela hoje é advogada, ela fez direito, ela é advogada hoje. Mas aquilo frustrou a Isabelle. Ela ficou muito decepcionada, porque ela viu os colegas passando e ela não conseguiu. E não é por ser minha filha, ela corria muito atrás. Ela passava o dia todo no curso, levava marmita, e ela não conseguiu. E muitas das vezes eu falava: filha, entenda a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, meus irmãos, como pai e mãe, nós precisamos exercer a graça no nosso relacionamento com os filhos. Como tem pai, você é um burro, você não serve para nada, você não vai dar para nada mesmo, procura fazer outra coisa na vida. E isso, meus irmãos, tem desestimulado muitas pessoas a prosseguir na sua caminhada, seja na área profissional, seja na fé, nas nossas comunidades de fé. Às vezes a igreja promove uma programação e aquilo não ocorre como nós desejávamos, não é isso, irmão Dalton? Talvez não acontece. Aí você chega, em vez de você chegar lá, dar um abraço no irmão: irmão, Deus te abençoe, vai acontecer, Deus vai abençoar, Deus vai ajudar para que a obra seja feita de uma maneira melhor. Mas não, olha lá, o irmão tem capacidade para estar naquele cargo, o irmão não tem condições de assumir essa função na igreja. Não, irmãos, vamos apoiar os irmãos na igreja. A nossa comunidade de fé precisa de pessoas que não emprestem os seus lábios para difamar um ao outro. A irmã não pode estar aqui porque a irmã cometeu esse ato na vida dela, ela não pode mais fazer parte dessa organização. Não, em nome de Jesus, se ela recebeu o perdão de Deus, ela precisa estar junto de nós, seja em qual for a organização. Em qual for a organização, meus irmãos, Paulo vai dizer, ele vai dizer justamente isso: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo vai dizer isso, é isso que ele quer dizer para mim e para você nessa manhã. Precisamos, meus irmãos, tirar a difamação dos nossos lábios. No ambiente de trabalho, como a inveja impera no ambiente de trabalho, um querendo puxar o tapete do outro. E talvez você, às vezes, como servo de Deus, não tenha feito diferença no teu trabalho. Talvez, às vezes, você participa dessas conversas para tentar puxar o tapete do colega. O tapete do colega, de impedir que ele cresça na empresa. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo justamente isso. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Meus irmãos, para você ser um gestor da sua história, você precisa entender isso, que ninguém pode intentar acusação contra você, ninguém, seja no âmbito familiar, seja no seio da igreja, seja no seu trabalho. Você jamais vai deixar de ser gestor da sua própria história. Lucas, no capítulo 11, ele registra um fato que acontece com o nosso próprio Senhor Jesus, no verso 14 e no verso 15. O texto vai dizer, Lucas vai dizer que Jesus expulsa o demônio de um homem mudo, e eles falam que Jesus expulsou por Belzebu, que Jesus expulsou através do príncipe dos demônios. Eles questionam o poder de Jesus, a autoridade divina de Jesus. Jesus expulsa um demônio de um homem mudo na sinagoga. Aqueles homens religiosos, e ali, meus irmãos, não tinham pessoas de outras seitas, não. Os que estavam ali eram os fariseus, os escribas, os doutores da lei. E eles justamente, eles criticam a Jesus. Eles falam: olha,
esse homem aí expulsou esse demônio através de Belzebu, o príncipe dos demônios. Então você vê que o próprio Jesus experimentou isso na vida dele, no seu ministério terreno. Jesus é acusado dessa forma. Paulo vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Mas existe ainda uma segunda orientação de Paulo, que está lá no verso 34. Ele vai dizer: quem os condenará? Quem os condenará? Nada, meus irmãos, que qualquer pessoa faça contra você irá reduzi-lo como pessoa. Muitas das vezes o meu eu se psicoadaptou à ideia de que sou uma pessoa destinada a ser um miserável, programada para ser infeliz. Como tem pessoas vivendo essa crise? Eu sou um infeliz, eu sou um miserável, eu nasci para sofrer, eu nasci para sofrer. Eu nasci para ser um miserável, eu nasci para ser um João ninguém. Não. Paulo vai dizer justamente isso: quem os condenará? Quem os condenará? Lá em 2 Samuel, no capítulo 9, do verso 6 e 8, uma história muito conhecida de Mefibosete, filho de Jonas, aleijado de ambos os pés, e justamente Davi manda chamar aquele parentesco de Saul, e ele vai dizer, Mefibosete vai dizer: quem é teu servo para que tu tenhas olhado para mim? Um cão morto, tal como eu. Davi dá dignidade, devolve terras à santa mesa do rei. Para Mefibosete, meus irmãos, ele não passava de um cão morto, uma pessoa que não servia para nada. Como existe hoje pessoas que vivem esse síndrome de não ser nada, de não valer nada. Eu não presto para nada, pastor. Eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada. Começa justamente a trazer isso na sua mente, vivendo uma escravidão dentro da sua mente, dentro das suas emoções, achando que é um João ninguém, que vive por viver. Como nós encontramos pessoas assim? Às vezes dentro dos nossos arraiais, pessoas sem motivação para prosseguir, sem motivação de servir ao Senhor, de servir a obra do Senhor. Pessoas que não se sentem à vontade, às vezes, de participar das programações da igreja, porque carrega consigo essa síndrome de Mefibosete, um cão morto. Em nome de Jesus, meus irmãos, você não é um cão morto, você é um escolhido do Senhor, você é um abençoado do Senhor. Você foi salvo pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Não foi o pastor Denilson, não foi o pastor Marcos, não foi o pastor Johnny, não foi eles que deram sangue por você, não. Foi Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu, o pastor Denilson, pode vir te decepcionar. A gente pode te decepcionar. Mas Cristo não, meus irmãos, Cristo não. Ele nos ama como nós somos, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, com as nossas limitações. Eu sou prova disso, meus irmãos. Quando eu fui para o seminário, eu fiquei uma semana e falei: Vânia, eu não sou capaz de estar ali, Vânia. É muita coisa para mim, eu vou parar, eu não vou conseguir. E sabe, meus irmãos, o Senhor ministrou numa madrugada no meu coração: eis que estou contigo, Marcos, vá em frente. E meus irmãos, foram 4 anos de lutas no seminário. Eu não me achava capaz, não me achava, meus irmãos. Eu via aquilo muito distante de mim, muito distante. Eu me achava limitado. Mas Deus me honrou, meus irmãos, e hoje nós estamos aqui para a glória e para a honra dEle. Para a glória e para a honra dEle. Em nome de Jesus, você não é um cão morto. Não tem essa síndrome de Mefibosete, não. Davi manda que ele se sente à mesa do rei. Davi fala: olha, você vai sentar na mesa, na minha mesa. Nessa manhã, meus irmãos, Jesus está dizendo: João, Maria, Antônio, você vai se sentar na minha mesa. Você vai se sentar na minha mesa. Não, é isso que ele está dizendo. Ele quer, meus irmãos, te dar dignidade. Ele quer te dar dignidade. É isso que Jesus está falando ao nosso coração nessa manhã, igreja. Jesus quer nos dar dignidade. Ele quer nos usar como instrumento para a glória e para o louvor dEle. É isso que Ele quer fazer no meio da sua igreja.
Meus irmãos, por causa da cruz de Cristo, a nossa história, ela não terminará com problemas diários e refúgio temporário, não. A nossa história, ela vai terminar, meus irmãos, com o auxílio, com a direção e com a manutenção do Senhor na minha vida e na sua vida, igreja. É isso que o Senhor está falando. Mas existe ainda uma terceira verdade que Paulo nos aponta para que nós sejamos gestores da nossa própria história. Ele vai dizer no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Meus irmãos, a genialidade do cristianismo é sua internalização. O valor do homem se encontra dentro de si. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, meus irmãos. A grandeza do Evangelho é isso, é aquilo que está dentro do meu coração. É isso que vai determinar de eu ser um gestor da minha própria história. Não é o que o irmão, o que a irmã, o que a esposa, o que o esposo pensa de mim, não. O que o filho, o que a filha pensa de mim, não. O que o pai, o que a mãe pensa de mim, não. É aquilo que está dentro do meu coração. O Evangelho, meus irmãos, ele está dentro de nós. O reino de Deus está no meu coração e está no seu coração. Está dentro do nosso coração. Sabe, fazemos muitas das vezes, meus irmãos, juízo de valores. Olhamos para o irmão com os nossos olhos cheios de trave, mas queremos julgar o irmão ou a irmã. Queremos condenar, queremos ser juiz. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, o nosso relacionamento com o Pai está dentro do nosso coração. Ele conhece aquilo que paira no seu coração. Ele conhece as suas intenções, ele conhece as suas fragilidades como homem, as suas fragilidades, como temos fragilidades, como precisamos da graça, da misericórdia do Senhor para prosseguir, para avançar, para sermos gestores da nossa própria história. O reino de Deus está dentro de nós, meus irmãos. Atos capítulo 7, no verso 55. Estevão, quando é apedrejado, quando Estevão é morto, o texto vai dizer no verso 55, Estevão, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus Pai, com os céus abertos. Por mais que as pessoas pudessem matar Estevão ali, mas Estevão, dentro do seu coração, ele olha para o céu e ele vê a glória de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Por mais que recebemos pedradas, quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu vejo esperança na minha vida. Por mais que você receba pedrada, seja como Estevão, olhe para o alto, não olhe para o lado, não. Estevão não olhou para o alto, para o lado. O texto vai dizer que Estevão olhou para o alto, para o céu, e ele vê justamente a glória de Deus. Ele vê Jesus de braços abertos à direita do Pai. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que eu posso ser gestor da minha própria história, independente daqueles que estão ao meu lado, me apedrejar, talvez até tentar me amaldiçoar, mas eu vou estar sempre olhando para o alto. É para o alto que nós devemos olhar, igreja. Não é para o irmão que está ao nosso lado, não. É para o alto. Estevão olha para o alto e o texto vai dizer que ele vê Jesus de braços abertos, ou seja, venha Estevão, eu estou contigo, eu estou te esperando. Estevão estava sendo apedrejado, meus irmãos. Aquele apedrejamento, meus irmãos, era uma reação daqueles que queriam a morte de Estevão. Como muitas das vezes não verbalizamos sobre a vida do nosso irmão algo mal, mas como pensamos no nosso coração, como trazemos no nosso coração um sentimento ruim por aqueles que nos rodeiam. Mas Estevão não, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o Evangelho está dentro de nós.
O Evangelho está dentro de nós. Por mais que você receba juízo de valores, creia nisso, o Evangelho está dentro de nós. Somente nós mesmos nos podemos reduzir nossas dimensões morais. Somente o pecado pode nos deteriorar. Adão e Eva no jardim do Éden, o inimigo mostrou-lhe como poderiam danificar a si próprio e ambos aceitaram a sugestão dele. Só nós mesmos, através de uma vida pecaminosa, através de uma vida de prática do pecado, isso sim pode nos danificar como pessoa. O diabo, ele faz isso com Adão e Eva. Eles mostram que eles poderiam ser igual a Deus. Ele lança essa mentira nos ouvidos deles e eles acreditam nisso. Aí sim, quando nós demos ouvidos à voz do inimigo sobre a nossa vida. Lucas, semana passada, falando aqui de manhã, ele falou que escutou vozes que não eram de Deus. Sabe, meus irmãos, cuidado com aquilo que nós escutamos. O pecado, ele vem justamente nos danificar. Ele vem estragar a nossa comunhão com o Pai. Ele tenta nos jogar no abismo. Caminhos que ao homem parecem ser caminhos retos, mas no final são caminhos de perdição. Caminhos de perdição. É isso, o inimigo, ele tenta fazer isso. O mesmo inimigo, ele implementou o mesmo plano nefasto contra Jesus Cristo, mas nem Satanás, nem homem puderam lhe causar danos. Ele leva Jesus justamente ao deserto e ele tenta fazer a mesma coisa que ele fez com Adão e com Eva. Mas Jesus não cai nesse plano, porque ele era o Deus Pai, ele era o divino ali, e ele justamente não cai. Eu quero concluir, meus irmãos, essa mensagem dessa manhã com um texto lá em Pedro, na sua primeira carta, do verso 3 ao verso 13. E ele vai dizer: quem é que nos fará mal se for zeloso do bem? Pedro vai perguntar: quem é que nos fará mal se for zeloso do bem? Essa é uma pergunta retórica. A resposta está nela mesmo: simplesmente ninguém. Se nós formos zelosos do bem, meus irmãos, ninguém poderá nos fazer mal. Paulo vai dizer: quem poderá lhe fazer mal? Ninguém, meus irmãos, porque Deus é conosco. A minha oração, meus irmãos, é que o Senhor nos ajude para que não sejamos um escravo no território das emoções. Como tem pessoas hoje sendo escravos nos territórios das emoções. Pessoas que carregam consigo coisas lá do passado, relacionamentos frustrados, e têm procurado ter esses dois tipos de comportamento, como eu falei: o isolacionista, aquele que se isola, aquele que não quer se relacionar com ninguém. Ele se isola, ele fica isolado, para que não venha ter feridas, porque ele já experimentou algumas feridas. E existe outro grupo, o imersionalista. O imersionalista, ele entra num relacionamento de cabeça, crendo que aquela pessoa ou que aquelas pessoas vão ser o porto seguro deles. Não, em nome de Jesus, saia daqui nessa manhã, crendo que só Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. É Ele que nos dá o auxílio, é Ele que nos ajuda, é Ele que vai nos ajudar a ser o gestor da nossa própria história, para que a gente não viva no território da escravidão da nossa mente. Que Deus os abençoe, que Deus possa fortalecer a fé da igreja, que Deus ajude a igreja a prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Que nada, meus irmãos, nada, ninguém nem circunstâncias venha atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor. Amém.